Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, sobre o teu ministério, sobre os teus filhos, a tua família, sobre os teus planos e sobre os teus projetos, em nome do Senhor Jesus. Amados, te convido a ficar comigo até o fim desse vídeo. Nele nós estaremos, lá no fim desse vídeo, nós estaremos orando por você, abençoando a tua casa, a tua família também, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos tratar de 4 tipos de pessoas que existem dentro da obra da igreja de Deus, da igreja de Deus, da família de Deus. Nós vamos falar sobre o levita, sobre o louvorista, o adorador e o artista gospel. Muita gente confunde uma coisa com a outra. Tem cantores evangélicos, gospel, que se auto-intitula levita. Mas nós vamos ver na palavra de Deus que levita é algo muito mais abrangente do que isso, que apenas uma pessoa que canta, que entoa cânticos para louvar ou glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Para iniciarmos a nossa mensagem de hoje, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Números, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5. Capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo de número 19. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão os seus vestidos e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para a expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverá por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação. E tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás. Porquanto eles no meio dos filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel para mim, os tenho tornado. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que na terra do Egito feria todo o primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel, na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Para a gente entender o que são os filhos dos levitas, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, na época de Abraão. Quando Deus prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação. Abraão não teve essa promessa cumprida em sua vida. Essa promessa passou para o seu filho Isaac, do seu filho Isaac para o seu filho Jacó. E Jacó então teve 12 filhos.
E desses 12 filhos, cada um foi uma tribo, e dessas 12 tribos, eu tenho o nome delas aqui anotado, que são 12 filhos, é difícil da gente estar lembrando de cabeça. E como é que foram concebidos cada um desses filhos? Desses 12 filhos, cada um desses filhos se transformou em uma tribo. E das 12 tribos, formou-se então a nação israelense. O primeiro filho de Jacó, com a sua primeira mulher Lia, foi Rúben. O segundo, Simeão, e o terceiro, Levi. Todos filhos de Jacó, com a sua primeira mulher Lia. O quarto filho, também com Lia, foi Judá. O quinto filho foi Dan, filho de Bila, serva de Raquel, sua segunda mulher. O sexto filho foi Naftali, também filho de Bila, servo de Raquel. O sétimo foi Gade, filho de Zilda, já serva da sua primeira mulher, Lia. O oitavo, Aser, também filho de Zilda, serva de Lia, a primeira mulher de Jacó. O nono foi Issacar, já filho de Lia novamente, a primeira mulher de Jacó. E também o décimo, que foi Zebulon, também filho de Lia. Daí, Deus resolveu abrir a madre de Raquel. E concebeu ela 2 filhos, José, o que foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos, e o seu último filho, Benjamim. Desses 12 filhos se transformaram, então, na nação de Israel. A simples criação de Israel já é um milagre de Deus. Por que eu falo isso? Se você é um estudante de história, gosta pelo menos de estudar, de ver história, você vai notar que todas ou quase todas as nações foram formadas da seguinte forma. Alguém ia, uma família, por exemplo, ia para uma terra distante, lá aquela terra era agradável, era boa, era próspera, e a família crescia e se transformava numa nação. Ou então, uma nação saía para outras terras e colonizava uma outra terra. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com o Brasil. E ali se formava uma outra nação. Porém, Israel foi diferente. Israel é a única nação que foi criada dentro de uma outra nação, sendo cativa dessa nação, no caso, o Egito. Quando José foi vendido pelos seus irmãos e posteriormente transformou-se em governador do Egito, os seus irmãos, indo lá por causa de uma grande fome que estava passando na época, reconciliou-se com José. E José chamou a sua parentela para viver no Egito com ele. Toda essa parentela de José, que não estava com ele, era um total de 67 pessoas que entraram no Egito. O seu pai, os seus irmãos, as suas cunhadas, os seus sobrinhos, todos foram para o Egito, um total de 70 pessoas. Somando-se o próprio José e os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, então totalizaram 70 hebreus que estavam ali, então, vivendo no Egito. Desses 70, amados, Deus, depois de 430 anos, multiplicou eles, e o fato que saíram de Israel, saíram do Egito, uma nação de Israel, que diz a palavra de Deus, que foram cerca de 600 mil homens. Naquela época se contavam homens a partir de 20 anos. Alguns historiadores e teólogos dizem que era em torno de 3 milhões de pessoas, outros falam em 6 milhões. O fato é que já era 600 mil, já é uma grande nação. Essa nação foi guiada por Moisés no deserto. Eu não vou me aprofundar nessa história, porque você já conhece, e o nosso tema aqui é Levita. No deserto, Deus resolveu, como vocês viram aqui em Número, capítulo 8, versículo 5 ao 19, Deus resolveu tirar uma das tribos para servi-lo na sua casa, no seu tabernáculo, que foram os levitas, filhos de Levi, da tribo de Levi. Esses tinham como incumbência montar e desmontar o tabernáculo, tinham como incumbência fazer a higienização de todos os utensílios que eram utilizados. Eles eram os porteiros do tabernáculo, ou seja, eles faziam
toda a estrutura do tabernáculo eram de ofício dos levitas. Ninguém mais podia pôr a mão. Quando o tabernáculo era desmontado, que eles iam andar, que eles iriam se mover para outro lugar, eram os levitas que tinham que desmontar. Eles sabiam todo o ritual de desmontagem e de montagem novamente daquele tabernáculo. Como fazia para carregar, por exemplo, a Arca da Aliança, que não era qualquer um que podia pôr a mão, apenas os levitas. Ou seja, levita não é aquele só que canta, não é só o cantor, mas é todo aquele que trabalha na obra de Deus, na igreja. Isso é que é levita. Dentro dos levitas, além de ter os que trabalhavam limpando o contrato dos utensílios, com a montagem, com o trabalho braçal e tudo, tinha também, dentro dos levitas, separado entre eles, o sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? A função do sacerdote era levar os holocaustos, como diz a palavra, você leu agora há pouco comigo, levar os holocaustos do povo para ofertar para Deus. Levava também os pedidos daquele povo para Deus. E tinha também, além do sacerdote, tinha o profeta, que levava a resposta de Deus para o povo. Ou seja, o levita é quem? Profeta, sacerdote. Os que tratavam dos utensílios de Deus, os trabalhadores braçais que moviam, que montavam e desmontavam a tenda, era tudo isso. E não só um cantor, como muitas pessoas acham, que sinônimo de levita é quem canta. Dentro, sim, dos levitas, tinha os cantores também, que entoavam salmos a louvor a Deus, de louvor a Deus. Talvez por isso a confusão. Pegaram apenas parte do que os levitas faziam para justificar o nome hoje de levita. Mas levita é muito mais do que apenas um cantor. Levita faz tudo isso e também canta, e também louva, e também adora. E agora eu vou entrar no tema, no segundo personagem dessa nossa mensagem, que é o louvorista. O que é um louvorista? Perdão. O que é um louvorista? Se você for olhar no dicionário, você vai encontrar uma palavra quase que gêmea a louvor, que é mérito. Louvor é você dar crédito, dar mérito da obra ao autor. Na minha época, quando eu era criança, estudava, quando a gente ganhava uma nota boa, isso acontecia muito, hoje não sei se acontece, a professora dava a nota e escrevia embaixo: olha, parabéns, ganhou tanto por louvor, por esforço, por mérito. Louvor, então, é você dizer para o mundo o que Deus fez por você. Ó, Deus abriu o mar vermelho, louvando a Deus. Ó, Deus fez cair maná no deserto, você está louvando a Deus. Ó, Deus me livrou da morte, você está louvando a Deus. Ó, Deus foi quem me deu a minha casa, o meu carro, você está louvando a Deus. Isso é louvor. Adoração. Adoração é você dizer, se eu fosse resumir a palavra adoração, eu iria dizer a seguinte palavra: adoração é você dizer para o mundo o quanto você ama a Deus, o quanto Ele é importante para você. Enquanto louvor é você dizer para o mundo o que Deus fez para você na sua vida, a adoração é você dizer para o mundo o quanto você o ama, o que Ele representa, o que Ele é para você. Ó, o Senhor é o meu Deus que eu tanto amo, Ele é santíssimo. Isso é adoração. Ele é maravilhoso, isso é adoração. Deus é tudo para mim, isso é adoração. Agora, quem que é os levitas atuais? Quem são os adoradores atuais? Quem são os louvoristas atuais? Quando Deus deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, no momento em que Ele expirou e entregou o seu Espírito para Deus, algumas coisas muito importantes aconteceram. Naquele momento, por volta das 3 horas da tarde, numa tarde de sexta-feira, o céu se escureceu. E quando Cristo morreu, houve um grande estrondo e
terremoto, um tremor de terra. E aquele tremor fez com que os sepulcros se abrissem. E muitos que estavam sepultados, mortos, ressuscitaram. Isso já é maravilhoso. Mas o mais importante, além da salvação que ele conquistou para nós na cruz do Calvário, foi o que aconteceu pouco depois, alguns minutos depois, ou simultaneamente a isso. O véu que separava o Santo do Santíssimo, para você ter uma noção do que eu estou dizendo, na época que Deus constituiu os levitas e mandou fazer o tabernáculo para ele fez o tabernáculo em 3 ambientes separados. Tinha um ambiente que chamava átrio, onde ficava o povo comum, o santo, onde ficavam os sacerdotes, e o santíssimo, onde ficavam os utensílios de Deus e a arca do concerto, onde ficavam as tábuas dos mandamentos e também a presença de Deus. Para se entrar nesse ambiente onde ficava a arca do concerto, chamado Santíssimo ou Santo dos Santos, era necessário que o sumo sacerdote, apenas ele podia entrar, melhor dizendo, se purificasse durante todo o dia, num ritual de purificação que Deus havia passado para eles, e mesmo assim amarrava uma corda na sua cintura, porque se ele entrasse em pecado na presença de Deus, ele morria instantaneamente. E para que outros não morressem, indo lá resgatar o corpo, eles puxavam por essa corda. Mas quando Cristo morreu, ele rasgou o véu que separava o Santo do Santíssimo de cima a baixo. Separou, tirou a separação. A partir daquele momento, o Santo e o Santo dos Santos era um só ambiente. Ou seja, todo mundo que era santo, todos os sumos sacerdotes, todos os sacerdotes, melhor dizendo, que eram santos, poderia adentrar a presença de Deus. O que isso significa para hoje para nós? Significa, primeiramente, que todo aquele que é santificado pelo sangue do Cordeiro tem acesso ao Santíssimo. E não só um grupo de pessoas, não só os sacerdotes. Estão me entendendo? Então hoje, quem são os levitas? Todo aquele que foi separado, ou seja, santificado para a obra de Deus. Se você é uma pessoa que limpa a sua igreja, que aconselha um casal, se você é uma pessoa que faz alguma coisa, alguma obra dentro da sua igreja, até mesmo dando testemunho da igreja, onde você congrega, e do próprio Deus, dessa obra maravilhosa, você é um levita. Independente se você canta ou não na sua igreja. Levita é todo aquele que faz a obra de Deus. É todo aquele que está empenhado em trabalhar para Deus, dentro e fora da igreja. Isso é levita. E adorador? Todo aquele que adora, que bate palma, que canta dentro da igreja, que diz que Deus é maravilhoso, que diz que Deus é tudo para ele, que ele ama a Deus. Todo esse que fala isso é um adorador. Não precisa de alguém entoar uma música dizendo em adoração para ser um adorador, ser um compositor ou ser um cantor. Todo aquele que está cantando uma música de adoração, por exemplo, está adorando a Deus naquele momento. Tanto é verdade que quando Salomão foi inaugurar o templo a Deus, e todos os que estavam presentes começaram a adorar a Deus, diz a palavra em unisson. Palavrinha difícil da gente estar falando. Ou seja, todos estavam, naquele momento, adorando a Deus de uma única forma, todos no mesmo espírito. O que aconteceu? A Shekinah de Deus entrou dentro do tabernáculo em forma de uma nuvem, que foi até impossível do povo permanecer lá, de tamanha glória de Deus que estava naquele tabernáculo, naquele templo que Salomão havia feito. Todos, naquele momento, diz a palavra de Deus, desde o menor até o maior, até o rei, estava adorando a Deus. E como é que eu posso adorar a Deus? Cantando músicas de adoração que falam que Deus é para nós, o quanto nós o amamos. Dançando como Davi fez. Dançou quando ele recuperou a Arca da Aliança. Ele foi dançando na frente
da arca, batendo palmas, dando glória a Deus, dando aleluia, tudo isso é adoração. E mais uma coisa que você não sabia. Deus fez a adoração, não foi por causa dele, foi por minha causa, pela sua causa. Foi a forma que Deus encontrou de dar para você e para mim o poder dele, a unção dele. Quando você adora a Deus, louvando e glorificando o nome de Deus, e em adoração, diz a palavra adoração em espírito e em verdade, quando você realmente adora a Deus com o seu coração, ele dá do poder dele para você, da unção dele, do espírito dele para você. Eu mesmo fui batizado com o Espírito Santo adorando a Deus. Isso é adoração. Estão entendendo, irmãos? E o que é o cantor gospel? Bom, cantor gospel seria bom que ele fosse um adorador, que ele fosse um louvorista e um levita também. Porém, você conta nos dedos de uma mão, de todos os que a gente conhece, que estão fazendo sucesso por aí no Brasil, você conta nos dedos da mão os que realmente são assim. Eu não quero e não vou citar nomes, mas a grande maioria dos cantores gospel, eles são apenas cantores gospel e nada mais. Eles são celebridades, eles são artistas. Ponha isso na sua cabeça. A grande maioria. Artista. Pastor, isso é pecado? Claro que não. É a mesma coisa de uma dupla sertaneja, tá no seu ganha-pão. Ah, mas não é pecado ele usar a palavra de Deus? Pelo contrário, ele está usando a palavra de Deus, ele pelo menos ele está fazendo uma coisa limpa. No mínimo, ele está falando de Deus. Está ganhando para isso? Está ficando rico? Mas aonde está o pecado nisso? Me mostra na Bíblia. Não há pecado se a pessoa está ganhando bem para isso, se ele é uma celebridade. Agora, se você, pastor, quer levar para a sua igreja um adorador no seu evento, então dê oportunidade para aqueles que estão do teu lado, na tua igreja, que carrega a caixa de som junto contigo, que ajuda a limpar a mesa, os bancos, que organiza as coisas, que faz oração junto contigo. Esse é o adorador e o louvorista. Agora, se você quer uma pessoa para trazer pessoas de fora, para trazer aquela multidão, fazer número de pessoas no seu evento, aí sim você contrata um artista gospel. Está me entendendo? E você tem que pagar por isso. É o ganha-pão do artista. Ah, mas ele está ganhando muito. Mas ele se esforçou muito para ganhar. É a fama dele, é o talento que Deus deu para ele. Eu não estou falando que ele não deveria fazer outras coisas para Deus, não. Eu estou falando que não é pecado ele ganhar o dinheiro dele. É a profissão dele. E, na maioria dos casos, quase a totalidade, o louvor para ele, a adoração para ele, o cântico para ele, é uma profissão. Agora, o que é pecado? Pecado é, primeiro, chega uma pessoa do mundo famosa, um cantor famoso, chega na igreja, dentro de poucas semanas, a igreja já está promovendo ele, já colocou ele como pastor, sei lá como, mas independente disso, mas já está investindo nele para ser o louvorista da casa e até mesmo ajudando ele a gravar o seu CD, patrocinando ele ou dando cobertura espiritual, coisa que ele não faz com aquele que estava do lado dele durante anos. Isso é errado. Por que é errado? Primeiro que está desprestigiando o que sempre ajudou. Segundo, porque o cara que você está lançando ainda não está firme com Cristo. Você está jogando ele no meio de leões sem ele estar preparado para lutar com eles. Você está mandando ele para a guerra, isso é ruim para o artista e para a igreja. Está mandando o cara para a guerra sem dar as armas para ele, porque não sabe, às vezes até tem a arma e não sabe lutar ainda, não sabe manejar a arma, que é a palavra de Deus. O que é errado também? Pessoas desse calibre, que ainda não têm firmeza com Deus, pega outras pessoas. Sim, essa que nem aceitou Jesus, que está no mundão, é cantor de funk, cantor de pagode, cantor de não sei quanto, e traz o cara para gravar junto com ele. Eu não preciso citar nome, vocês sabem de quem eu estou falando.
Recentemente um cantor aí, mal está crescendo, já foi atrás de um cantor de funk para poder fazer parceria com ele, para cantar músicas gospel. Há um tempo atrás, tocou em todas as rádios aí a música de um funkeiro com de um cantor evangélico, e as emissoras ditas evangélicas, todas tocando. A culpa da música, do autor da música, não. Só que você tem que entender que disso aí não tem muita coisa a oferecer, a não ser um entretenimento. A função dessas músicas aí, no meu ponto de vista, é apenas entreter. Mas como Deus é maravilhoso, ele ainda pega umas músicas dessas ainda e usa ela para poder evangelizar. Mas aí o intuito dessas duas pessoas era um só: fama e dinheiro. Nisso aí eles são errados. De colocar o dinheiro na frente de tudo. E a fama também. De habitar ambientes que eles não deveriam por causa deles já serem celebridade. Hoje, as coisas estão muito parelhas. Já está perto do que é hoje nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não há tanta separação entre a música gospel e a música mundana. Grandes cantores da música secular nasceram dentro da igreja. Lá nos Estados Unidos, na mesma emissora que toca a música de rap, de sexo explícito, toca a música gospel. Lá não tem essa separação. E aqui está caminhando para esse mesmo caminho. Sobre essa separação, no meu ponto de vista, ela deveria existir. Mesmo que o cantor que esteja cantando essa música gospel tenha como seu principal objetivo fama e dinheiro, eu acredito, melhor dizendo, que as músicas gospel deveriam ter um único propósito, a música, de louvar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. E de levar o evangelho aonde a gente não pode ir, se for possível. Nesse ponto aí, eu não concordo com os cantores ditos gospel. Perdão. Porque eles estão trazendo para dentro de si parcerias, contaminações de algo que não é santo. Então eu sou contrário a você, pastor, pegar essa pessoa só porque ela é famosa e já enfiar ela na obra de pronto. Você está enganado. Você tem que dar um período para essa pessoa amadurecer na palavra, para ele realmente decidir se é aquilo que ele quer para a vida dele. Eu comecei a minha obra ministerial mais de 2 anos depois que eu estava na igreja. Se foi assim comigo e com você também, eu tenho certeza que você não foi colocado como pastor da noite para o dia. Se foi, está errado. Se para todos nós foi assim, por que para aquele que é famoso tem que queimar etapas? Está errado isso aí. Você tem que observar esse ponto aí. Fortifica essa pessoa primeiro. Dá raízes para ele na obra. Aí depois você investe. Mesmo assim não está errado, porque tem pessoas que estão mais tempo com você dentro da igreja. Mas como aquela pessoa nunca se interessou, você pode então investir nessa que veio, né, que Deus mandou para você. Mas nunca atravesse, nunca queime etapas. E também, para você que é músico, que deseja ser um artista gospel, Deus abençoe que você seja muito famoso e ganhe muito dinheiro. Mas 2 conselhos eu te dou. Coloque primeiro a obra de Deus na frente. E não se misture com o ambiente que o mundo está te dando hoje. Como eu disse, hoje está muito fácil. Cantores gospels já estão frequentando programas seculares. Música gospel já está tocando em rádios, em emissoras seculares. As coisas estão se misturando. Mas se o mundo está se misturando contigo, não se misture com o mundo. Seja bem seletivo nisso que eu estou falando. Isso aqui é um exemplo que eu estou falando. Tem uma cantora aí, não vou citar o nome, que ela diz que é muito necessário evangelizar no carnaval. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, tanto lugar para evangelizar, você vai lá na boca do inferno. Você vai numa festa consagrada ao diabo para evangelizar, sabidamente consagrado ao diabo, a um Deus chamado Baco. É o mesmo que eu chegar e falar assim, ó, gente, aqui está na igreja uma pessoa aí que eu peguei no mundo, hoje ele vai pregar. Pai, eu estou pegando a obra que é de Deus e jogando nas mãos de quem não é de Deus. Essa mesma pessoa que acha fundamental pregar no meio do carnaval, ela tem o bloco carnavalesco de evangélicos, de gospel,
carnaval gospel, bloco gospel, para poder sair no carnaval. Essa mesma pessoa ora para as escolas de samba antes delas saírem lá na Marquês de Sapucaí, no camelódromo, perdão, no carnavalódromo, não sei nem que nome que dá para essa porcaria. Tem casais, conheço casais que se diz gospel, tem cantora gospel, aí, dançarino, cantores de axé e dançarinos de axé que se dizem evangélicos, mas até hoje não mudou de vida. Estão me entendendo? Mas pastor, o músico, a profissão dele é essa, e agora ele foi convertido. Amém. É pecado eu estar tocando no mundo? Irmão, pecado não é. Mas vai chegar um momento que Deus vai colocar para você uma decisão. Ou você segue ele inteiramente ou você larga ele. Você vai para o mundo. Porque as duas coisas, água e óleo não se misturam. As duas coisas, o que é santo e o que é profano não se mistura. Você pode até continuar durante algum tempo tocando para o mundo. Você é músico. Mas Deus vai te dar a oportunidade para você escolher entre você continuar tocando para o mundo e você servir a Ele. Muitas das vezes você até para de tocar. Você tem que fazer a vontade de Deus e não a sua. Conheço grandes testemunhos de pessoas que perderam tudo quando se converteram. Porque tudo que o diabo deu, ele tomou de volta. Esse é o conselho que eu dou para você. Você é cantor, você quer ser um artista gospel, amém? Glória a Deus. Não sou contra. Que Deus te abençoe, multiplique, te dê bastante sucesso. Mas use esse sucesso para a obra de Deus. Estendo isso também para os pregadores, que cobram para poder fazer a sua ministração. Aí eu vou trazer o pregador fulano, que ele é muito famoso. Irmão, você não está, pastor, você não está de olho na unção desse pregador. Ela vem, se Deus quiser, e vai se derramar na sua igreja. Mas você está de olho em encher a sua igreja. Então você deve pagar por isso. Se você quer unção, te garanto para você que dentro da tua igreja tem muita gente ungida que está com a palavra de Deus na ponta da língua, prontinho para fazer a obra de Deus. Mas você quer trazer uma pessoa famosa. Para quê? Para encher a sua igreja. Amém. Não discordo de você. De 1000 pessoas que vai lá visitar, ouvir a palavra, ou ouvir esse show desse cantor, porque isso é um show, uma apresentação, ou desse pregador, talvez umas 3 ou 4 fiquem na tua igreja. É uma tentativa de melhorar o seu hall de membros. No meio da multidão, pode aparecer novos discípulos. Agora, você que é contra um irmão cobrar, um cantor cobrar, um pregador quer cobrar. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu tenho uma prima que já tem uns 10, tem 15, mais de 15 anos que ela gravou o seu primeiro CD evangélico. E ela mostrou esse CD para a gravadora do irmão dela, a Sony Music, e eles avaliaram o trabalho dela em cerca, naquela época, de R$150 mil. Hoje, por baixo, seriam uns 500 mil. Há uns 25 anos atrás, eu conversei com uma pessoa de uma gravadora, e ela me contou que só no eixo Rio-São Paulo, de um único cantor, para tocar uma única música por mês, eles gastavam cerca de R$50 mil. Isso bem no iniciozinho do plano cruzado, do plano real. Aí você faz suas contas, quanto seria hoje. Além disso, tem a distribuição, que o cara tem que pagar. Tem que pagar o autor das músicas, que nenhum compositor dá de graça as músicas. Tem que pagar imposto, tem que pagar ECAD. O pregador que você vê na TV, ele tem que pagar a televisão. Nada, até hoje, não veio para mim e acredito que para nenhum desses aí, nenhum, até hoje, no momento, chegou um anjo com um cheque na mão para dar o dinheiro para nós. Já vi casos aí, testemunho de pessoas que estavam orando e caiu um ouro no telhado, no buraco do telhado que ela tinha. Mas até hoje eu nunca vi isso acontecer, já vi relato. Até hoje não vi nenhum anjo vindo aqui trazendo para mim o dinheiro para poder pagar aluguel. Acredito que seja a mesma coisa com os outros. Até hoje eu nunca vi nenhum anjo vindo aqui trazendo uma cesta básica para mim.
Deus usa pessoas e não anjos para poder abençoar o ministério deles, através da sua oferta, através da sua doação. Só que eu te aconselho a fazer isso dentro da tua igreja, porque lá tem gente precisando também. O seu pastor está precisando. Agora, se Deus tocou no seu coração para você investir nessas obras maiores, amém. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para tentar esclarecer para você o que são as coisas, melhor dizendo. O que é um cantor gospel, o que é um pregador, o que é uma celebridade, o que é um louvorista, o que é um levita, o que é um adorador. Então, por favor, em nome de Jesus, quando você quiser que um artista gospel vá na tua igreja e ele cobrar um cachê que você não tem condição de pagar, não critique ele. Ele pagou um preço para estar onde ele está. Em oração, em necessidade. A maioria dos testemunhos que eu conheço, pessoas passaram necessidade, até fome, para poder estar hoje onde eles estão. Todo mundo só vê aonde o cara está, mas o que ele passou para chegar onde está, ninguém